celestial as alimenta. A Bíblia nos mostra, continuando ainda, não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha para quem está ao teu lado, diga assim: você tem muito valor para Deus. Não ouvi a sua voz. Diga em voz alta: você tem muito valor para Deus, mais do que você imagina. Se o Senhor cuida dos pássaros, se Ele cuida da erva do campo, olha para o irmão e diz assim: quanto mais a nós. A Bíblia nos mostra que nós temos mais valor para o Senhor do que os anjos. A Bíblia diz que quando Deus faz o homem, no primeiro, segundo, terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, Deus, quando fala, eu fiz o homem, Deus fala assim, que Ele fez uma grande coisa, o homem. E Ele diz ainda, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu falei: Senhor, por que o Senhor falou no plural? Era só Deus que estava ali, por que o Senhor falou no plural? Ele falou: não, eu falei no meu nome, no Deus Pai, eu falei no Deus Filho e falei no Deus Espírito Santo. Três concordam com um só. E a Bíblia diz que Ele diz: faço o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. As palmas para Ele, diga glória a Deus. Você é importante para Deus. Fala no ouvido desse irmão, dessa irmã que está pensando em bobagem na vida. Fala para ela assim: você é importante para Deus. Para de pensamentos de morte, para de pensamentos de suicídio. Pense o pensamento de vida, porque Deus tem vida para dar vida a você. Diga aleluia. Sacode para o irmão e fala assim: Deus quer dar vida para você. Mas não é essa vida miserável que nós vivemos na terra não, irmão. Aqui esse piso na época era 60, 70 reais, 80 reais o metro. Hoje deve ser uns 10, 15, não sei. Não é esse piso que o Senhor está falando para nós, que Ele tem para nós. É onde as calçadas são de ouro e as ruas são de pedra. Ou não, as ruas são de ouro e as calçadas de pedras preciosas. É este lugar que estou dizendo para você: eternidade, vida, vida com abundância. As palmas para Ele, diga glória a Deus. Aí Ele fala ainda assim: olha, qual de vós poderá com todos os seus cuidados, com seus bens, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestuário, por que vocês estão andando solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória e riqueza, nem mesmo Salomão, vamos lá? Em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. O Senhor está dizendo que as pessoas estão com pouca fé. O Senhor está dizendo, homens de pequena fé, para os seus discípulos e para nós todos aqui, porque tem hora que nós esquecemos que Deus está no comando do seu barco, Deus está no comando da tua casa, Deus está no comando da tua vida, da tua saúde, de tudo que você tem. Deus está no domínio de todas as coisas. Diga aleluia. Não temas. E Ele diz ainda: pois se Deus assim veste a erva do campo hoje, que existe e amanhã é lançar no forno, não vai vestir vocês, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, o vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deixa eu falar uma coisinha para você que você não sabe: Deus é onisciente. Sacode o irmãozinho e fala assim: antes de você nascer, Deus sabia o dia da sua morte. Antes de você nascer,
Deus sabe cada detalhe da sua vida, o que vai acontecer, não só com você, com 7, 8 bilhões de pessoas na face da terra. Diga: Deus é onisciente. Ele está na mente de todos e conhece todos. Deus é onipresente, está presente em todos os lugares. Deus é onipotente, só o poder único e exclusivo. Quando ele fala para Moisés, fala: Moisés, diga ao povo, para Faraó, que eu sou, determina. Aí Faraó falou assim: ô Moisés, eu não conheço esse Deus. Aí o Senhor falou assim: fala que o eu sou, um dia ele vai conhecer. Diga para Faraó que o eu sou está no domínio de tudo. Diga glória. Ele falou: eu não conheço o eu sou. Está cheio de Faraó aí fora. Eu não sei quem é o seu Deus. Mas tu vai saber um dia. Eu não sei quem é o tal de Jesus que vocês pregam. Fala assim para o irmão: mas eles vão saber um dia. Ninguém escapa da mão do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ele é fiel para cumprir as promessas. Isto que o homem plantar, certamente ele colherá. Diga aleluia. As palmas para ele, diga glória. Eu não sei quem é este eu sou. Faraó dizendo. Quando Daniel chega na presença do rei Nabucodonosor: se vá, Daniel. Essas profecias, Daniel, não me interessam. Vai para casa, Daniel. Se fosse hoje, esses ímpios aí fora iam falar: vai tomar uma escola, toma uma redonda, vai embora. Relaxa. Vai para o mundo, esquece negócio de igreja, você tem de fanáticos, Eles falariam isso para nós. Daniel fez só assim: sim, majestade, e se retirou. Daniel lançou a palavra e falou: rei, arrepende quanto é tempo, porque passarão 3 anos e 6 meses, ou 7 tempos pela Bíblia Sagrada, que você vai comer capim, como os animais da terra. Se vá, Daniel. Daniel: sim, majestade. E foi embora Daniel. Foi dormir tranquilo na sua cama, com a cabeça no travesseiro, porque Daniel não servia a Baal, não servia nenhuma imagem de escultura, mas servia a Jesus de Nazaré, ressurreto. Ele não servia a gesso, nem pau, nem pedra. Ok, majestade, tu vai precisar de mim depois. Agora a Bíblia nos fala que Nabucodonosor está na sacada do palácio dele, viu como minha glória, o meu esplendor fez tudo isso, essa grande Babilônia. De repente uma voz correu no céu: é passado o teu reino, Nabucodonosor. E no mesmo instante ele caiu com as duas mãos, os 2 pés no chão, caiu como um cachorro no chão, como um boi no chão, e começou a comer capim da sacada do palácio. Olha para o irmão e diga assim: sabe o que é isso? A arrogância dos homens vão custar caro para eles. Nabucodonosor, essa magnificência, tudo que fiz, eu sou o tal do Brasil, não é? Eu sou o tal no mundo, eu sou o tal, eu sou o bom. Deus falou: chega, Nabucodonosor. Deu uma doença dele chamada licantropia, ele ficou louco pela medicina. E a Bíblia fala que quando passou 7 tempos, 3 anos e 6 meses, que ele vai para o espelho do palácio e fala: não acredito que sou eu. Cabelo desse tamanho, a sua barba caindo no chão, as suas unhas como aquelas bruxas, unhas grandes, o seu pelo cobrindo todo o seu braço,
sua perna. Ele falou: esse não pode ser eu. Aí na hora ele falou: chame cá aqui Daniel, rápido. Aí chega Daniel: sim, majestade, sabendo de tudo. O que houve, majestade? O senhor está assim, desesperado? Daniel, você parou de escrever o teu livro aonde, meu filho? Ô majestade, eu terminei o capítulo 3 de Daniel e vou começar o quarto agora. Eu falei: não, você não vai começar o quarto. Eu escrevo o quarto capítulo para dizer que o Deus de Daniel é o Deus soberano sobre a nossa terra. As palmas para o Senhor, diga aleluia! Tem muita gente da nação brasileira e teoflotone no mundo que vai comer capim igual bicho. Sabe por quê? Porque não desce. Quem não desce para Deus sofre. Quem não se humilha será, aquele que se humilha será exaltado, mas que se exalta será humilhado. É a minha Bíblia que diz. Então devemos andar na humildade de espírito para que Deus honre a tua vida, a tua casa e a tua família. Diga aleluia! Aleluia. As palmas para o Senhor. Eu vou dizer como profeta, está tendo muita injustiça no Brasil. E Deus já está cobrando. Esperem, se sou profeta vai acontecer. De repente serão abatidos. Sou profeta. Já estou vendo. Todos aqueles que foram arrogantes contra a obra de Deus e contra as coisas santas de Deus e contra a igreja de Deus, vão ficar assim, irmão, abatidos. Esta é a palavra e esta é a profecia. Marque o dia e a hora. De Deus o cara pode escarnecer de quem ele quiser, mesmo assim ele sofre, mas de Deus é pior. E Nabucodonosor reconheceu: ô Daniel, eu reconheço o seu Deus, Daniel. Ô Daniel, eu vou colocar você agora como governador. Aí você vai ter muitas funções aqui. Ele foi respeitado em todo o reino da Pérsia. Ele foi respeitado no meio de Nabucodonosor e nos demais reis à frente que vieram. Daniel foi um homem respeitado porque verdadeiramente era homem de Deus. Sacode o teu irmãozinho e fala assim: Deus também quer que você seja verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus. Sem brincadeiras, sem máscaras. Deus quer que você seja quem você é nele, com toda sinceridade. Deus opera em pessoas honestas e sinceras de coração. Se não fizer isso, vai sofrer. Se fizer isso, vai ser honrado. Quantos querem ser honrados? Ué, não é não, irmão? Fala, mais. Voltando para o texto. Não andeis inquietos, o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos fazer e acontecer e tal. Versículo 32, porque todas essas coisas gentios procuram, de certo vosso Pai sabe que você precisa de todas essas coisas, mas ele fala uma coisa no versículo 33 que me chama a atenção: buscai primeiro. Eu vou até descer, chegar mais perto de vocês. Eu não falei nenhum amém. Será que está longe minha voz? Não? Pastor, por gentileza, se puder colocar no meio para mim ali, por gentileza. Vamos lá para o texto rapidamente. Mas buscai primeiro. Fala em voz alta, primeiro. Ah, essa voz está fraca. Fala em voz alta, primeiro. O reino de Deus. Agora, deixa eu ser honesto com você, que eu não quero brincar aqui, eu quero falar sério. Você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Pergunta aí para o irmão, tem ou não? Hã? Seja honesto comigo, quem tem buscado realmente o reino de Deus em primeiro lugar? Maravilha. Eu estou vendo que você não perde um culto aqui, glória a Deus por isso. Mas cadê as pessoas no culto de quarta, de sexta? Domingo de manhã?
Tem um cara de pau que virou para mim e falou: pastor, eu vou jogar bola domingo de manhã. Eu falei: toma vergonha na cara, rapaz. Domingo é do Senhor, é o dia do Senhor, de manhã e à noite é dele. Tem um que falou: não, pastor, eu trabalho domingo o dia todo, olha que eu sou trabalhador demais, eu vou para a roça do meu pai, eu trabalho. Eu falei assim: até o Senhor descansou um dia, por que você não descansa? Tem gente que quer ser melhor do que Deus, rapaz. Deus descansou no 7º dia, o cara trabalha. Um fazendeiro amigo meu falou um dia para mim assim: Rogério, eu percebi que quando eu trabalhava a semana toda e o domingo na roça, não rendia a minha semana. Uma pessoa ímpia falou isso comigo, que depois chegou a converter. Ele falou: eu percebi que quando eu trabalhava 7 dias da semana, e trabalhava mesmo, o cara tinha 7 fazendas, meu irmão, não parava nenhuma nem na outra. Ele falou: o dia que eu percebi que o domingo eu tinha que descansar, pela lei brasileira, descansar, porque Deus descansou o 7º dia, e eu descansei, as coisas renderam. Deus começou a me abençoar quando eu guardei um dia para o Senhor. Assim, tem que guardar para o Senhor todo dia, mas no Brasil nós guardamos domingo, diga glória. A lei brasileira é domingo, amém? E aí nós estamos observando agora, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Fala para o irmão assim: primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas, e todas estas coisas serão acrescentadas. A promessa de prosperidade de Deus para a minha vida e a sua, prosperidade que eu falo assim, não é riqueza, é não ter a falta da bênção de Deus na sua vida. Porque eu conheço ricos miseráveis, nem para comprar um carro novo serve. E conheço pessoas pobres que compram seu carrinho zero. Pobre que fala assim, tem um salário baixo, mas está sempre comprando seu carrinho, uma motinha nova. Este é um próspero. Agora tem um rico que anda com a lata enferrujada para depois falar assim: não, eu estou economizando para levar debaixo do caixão, debaixo de 7 palmos e deixando herança para filho brigar depois. Para deixar uma briga de morte entre filhos, porque não teve coragem de gastar 1 milímetro do seu dinheiro, nem 1 centavo do seu dinheiro. Isto é vida? Sacode teu irmão: isso não é vida, isso é miséria. A vida é ter prosperidade do Jeová, Jeová dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Bata as palmas para Ele, porque Ele é Deus. Escute bem o que eu vou dizer a você. Se você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, esqueça. Pode parar onde você está. Buscar a Deus significa dependência dEle. Anos atrás eu estava na empresa trabalhando, e o coração na obra. Meu Deus, como é que eu faço? Eu fecho 6 horas no escritório, às vezes tem cliente esperando, deixo lá o gerente, saio, tomo um banho rápido e venho para o culto, quando eu comecei o ministério. Aí o Espírito Santo falou claramente comigo: vou te ensinar a depender de mim. Falei: Senhor, como é que é isso? Vai faltar alguma coisa para mim, Senhor? Porque eu vou me jogar aos seus braços agora. Aí eu estava na empresa, aí quando Deus me mostrou aquele ampuleto que fala, né? Ampuleto. Onde que marca a areinha, cai aqui a areinha, tipo no relógio egípcio. Ampuleta. Me ajuda aí, gente. Ampulheta. É isso mesmo? Se for errado, eu te pego depois. Aí está o reloginho caindo na areia, o Senhor mostrando para você a última gotinha de areia caindo na empresa para mim. Falei: Espírito Santo, é o Senhor ou é o inimigo que mostrou isso aí? Eu tenho que orar mais. Aí comecei a orar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? É sua obra mesmo, Senhor? Confirma, Senhor, eu preciso da confirmação, eu não quero ficar dependente só de obra. Senhor, mostra para mim. E aí o Senhor, quando encheu o meu coração, quando eu fui para o congresso em 2008, nos Estados Unidos, que eu voltei de lá, eu vi convicto no meu coração o que eu tinha que fazer. É a obra do Senhor. Ele me chamou para isso, para ganhar os perdidos para Ele. E chamou esta igreja também para trabalhar e parar de preguiça. Ganhar almas.
sair, levantar da onde você está e parar de olhar para os seus problemas e olhar para o problema dos outros, porque quando você cuida dos outros, Deus cuida da tua casa. As palmas para o Senhor. Não manda falar, eu falo. O Senhor fala no versículo 34, não vos inquieteis. Rapaz, vê o dicionário, o que é inquieteis aí? Vê aí. Não vos inquieteis. O que é? Português aí, rapidamente, internet funcionando. Não vos inquieteis, pois, pelo dia. Não fique agitado com o dia do amanhã. Preocupação, desassossego, perturbação. O que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida? Fala para o irmãozinho assim, se você sofrendo ou não, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Jó todo preocupado de Deus cuidar da família dele, Jó preocupado com a família dele, olha o que vai ser dos meus filhos, então vou fazer um holocausto para todos os meus filhos, para Deus não cobrar eles. Sacode a mão e diz, aleluia. Todo o zelo de Jó, ele passou pelo que passou. Deus tirou os seus 10 filhos, tirou a autoestima. Porque tocar na finança de quem já tem, irmão, isso é um problema sério. O camarada está aqui em cima e volta para baixo. Diga, irmão, assim, é grave. Jó perdeu a autoestima na saúde. Ele viu debilitado e os seus amigos ficaram 7 dias assim, ó. Vendo Jó em cima de uma cinza. Significava velório. Ali acabou para Jó. Mas de repente, diga irmão assim, de repente, o Senhor resolveu levantar Jó. Mas o que Jó temeu, aconteceu. Todo o medo que ele tinha, que poderia acontecer com a família dele, com ele, aconteceu tudo, perdeu tudo. Deu problema. Deu uma chaga mortal nele, que a mulher dele falou, amaldiçoa o teu Deus e morre já. Sabe por que ela falou isso? Porque o hálito de Jó era tão forte o cheiro, era tão podre o cheiro de Jó, que a sua mulher o repugnava. Sacode, irmãozinho, quantos são casados aí? Levanta a mão aí. Você imagina aí a tua mulher aí com um hálito violentamente te derrubar a 2 metros de distância. Você fica com raiva. E ao contrário também, a mulher com o esposo. Mas Jó fedia tanto, e estava podre a sua carne, o seu corpo, que ela falou assim, amaldiçoa a Deus e morre. Ela não queria mais saber de Jó. Acabou o dinheiro, acabou isso, acabou aquilo, meu filho, só para espiritual para aguentar. Carnal, desculpa a expressão, coloca o camarada assim, dá um chute nele bem longe. Esta é a verdade. Tem raras exceções. Diga aleluia. E agora para Jó não tinha mais esperança. O que ele temeu aconteceu. Mas quando Jó, Deus fica em silêncio 37 capítulos com Jó. Jó falando as coisas e Deus em silêncio. Quando Deus está em silêncio, está trabalhando. Você ora, Deus não responde, não dê o passo. Não ande. E Jó reclamando e falando, chegou o capítulo 37, Jó falou o último versículo lá no 37, Deus falou, basta, quem fala agora sou eu. Capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. No capítulo 39, 40, 41, 42, Deus o restitui tudo em dobro da sua perca. Por quê? Porque Jó orou por seus amigos, acusadores. Sacode, irmãozinho, você quer conhecer alguém da família, irmão? Cai numa situação difícil. Eu sabia. Depois que virou crente, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Fica lá só dizimando, ofertando. Aí, quebrou, já era.
acusa. E Jó não guardou mágoa, porque quando Jó ora para os seus amigos que o acusaram, Jó recebe tudo de Deus em dobro, e a saúde volta ao lugar, as chagas desaparecem, as enfermidades somem, e Jó está curado e restituído em todas as áreas da sua vida, o dobro. Se você crê na Bíblia, diga amém. Eu creio. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Aí Jesus, para falar, ele fala: basta cada dia o seu mal. Fala para o irmão assim: tem bom ânimo, não desespere. Você desesperando ou não, o que tiver que acontecer, vai acontecer na sua vida. A nossa obrigação é só orar ao Senhor para repreender o mal na nossa vida, só isso. Fala para o irmão, diga assim: não devemos temer nada, nem a morte, nem inimigo, nem diabo, nem principado, nem potestade, nem homem, nem ninguém. Temos que confiar no Senhor. A nossa dependência tem que ser Ele. E o Senhor falou aqui que tem pessoas que estão aqui hoje, vieram aqui hoje enviadas por Ele, porque você está ansiosa, ansioso, muito preocupado com o dia do amanhã. Pastor, se caiu uma bomba nuclear, se não existe, ou cai ou não cai. Se não caiu, estamos vivos ainda, diga aleluia. Amém? Se meu amanhã foi isso, eu não tenho que pensar nisso. Você tem que aprender a andar de fé em fé nele. Outra coisa, o Espírito Santo está mandando falar para encerrar aqui. Por que o Senhor no deserto, de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta-feira, dava porção de 1 gomer do maná para o seu povo, e quando chegava na sexta para o sábado, que eles não trabalhavam no sábado, o Senhor dava porção dobrada na sexta-feira, eles não trabalhavam no sábado, e vinha outra porção de 1 gomer no domingo. Só na sexta vinha 2 gomer, para que eles não trabalhassem no sábado, pela Bíblia Sagrada. Diga aleluia. Perguntei: por que o Senhor fez isso? Pergunta para o irmão: você sabe? Pergunta: você sabe? Eu vou responder para você. O Espírito Santo falou para mim: para eles aprenderem a ter a porção diária minha, todos os dias. Tem gente, se Deus der tudo para ele agora, meu irmão, ele não passa nem na porta dessa igreja mais. Tem coisas, se Deus te exaltar, meu filho, você sai cuspindo no pastor e na família e em todo mundo. Tem coisas que Deus vai te dar a porção diária, nem mais e nem menos, o que você precisa. Aleluia. Aprenda uma coisa: confie no Senhor. Como? Leitura da palavra diária. Fala com o Senhor diária. Oração. Jejuns para queimar a carne. E obedecer no que está escrito aqui dentro. Serás feliz. As palmas para o Senhor. Completamente. Irmão, você pode ter o ouro debaixo do seu travesseiro. Se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você é infeliz. Pode ter a pobreza ou a riqueza, mas sem o Senhor, a vida é um lixo. Eu sempre fui um menino bom. Dá uma risada para o irmão. Eu sempre fui um menino bom. Bom de coração. Bem intencionado nas coisas. Sempre fui bem intencionado. Nunca fui de má fé com ninguém. Mas tem um problema. Eu não tinha Jesus na época. E aonde que eu descontava nisso? Na bebida. Rapaz, eu bebia para animar. E ficava mesmo, animado. Ria mais do que o meu normal.
Mas quando chegava o outro dia, eu estava acabado, angustiado. Eu não era de frequentar, eu era católico, apostólico, romano, mas não era nada. Eu não ia na igreja. Aí começou o Senhor a me apertar, eu comecei domingo à noite na igreja católica. Aí eu lembro que saía da igreja católica domingo à noite, mais aliviado do que entrei, porque, queira ou não queira, o padre lá estava pregando a palavra, e eu saía mais aliviado, mas dentro da semana toda, bebida de novo, e nada de ouvir a palavra de Deus, e vazio de novo. E começou a me apertar um vazio, até que um dia, Deus, na sua infinita glória e bondade, permitiu um missionário do Rio de Janeiro para pisar dentro da nossa casa, e ele falou a minha vida toda sem me conhecer. Eu falei, esse camarada, eu não confio nessa gente. Sempre fui ao pé atrás, profeta, né? Eu tinha um símbolo da minha carteira que só eu sabia, e minha mãe sabia, e não contou para ninguém, tenho certeza disso. A minha bisavó me deu um Agnus Dei, um coraçãozinho de ouro, tinha imagem de Aparecida na época, eu acreditava, né? E coloquei na minha carteira. Aí esse pastor reuniu a família e começamos a orar. Quando começamos a orar, ele falou assim, o Senhor está me revelando aí, rapaz. Falei, olhei para trás, eu era muito gozador, né? Eu tinha o cafanhaque meio invocado, eu mesmo? Ele falou, é você mesmo. Falei, sim, pode dizer, pastor. Eu debochando dele, sim, pode dizer, pastor. Você tem dentro da sua carteira um objeto de ouro que Deus não tem agradado. Eu falei, não é possível. Eu nem lembrei, falei, o que é? Ouro eu não tenho. Eu não tenho corrente de ouro, não tenho pulseira de ouro, não tenho colar de ouro. Esse cara está louco. Aí eu fui na carteira olhar, e olhando. Quando eu vi um papelzinho branco enroladinho lá no fundo da carteira, aquelas carteiras bem econômicas, sabe como é que é, né? Não dá para ninguém ver, nem ladrão enxerga. Aí eu encontrei um Agnus Dei que estava ocultamente lá dentro, que a minha bisavó tinha me dado. Ele falou assim, você acredite ou não, essa idolatria não agrada o Espírito Santo, porque ele está vivo, ele não está morto. Você não precisa de imagem, de coisa alguma, ele é o seu Senhor que quer te salvar. Aí eu, tá bom, agora é o seguinte, como é que eu vou fazer? É ouro, né? Aí não sei se derreteu na época, o que eu fiz na época, sei lá, eu fiz alguma coisa, mas eu não joguei fora, mas acho que derreteu, não tive mais aquela imagem, acreditei na revelação e tal. Aí ele falou, eu preciso orar por você. Eu, tá bom. Deus tem uma obra na tua vida. Comecei a rir na cara dele, falei, eu? Tem certeza, eu? Deus tem uma obra na sua vida, e vejo você com um terno branco, um terno azul, pregando. Falei, terno azul, nem de terno eu gosto, e não gosto mesmo. Esse cara está doido. Ele falou, preciso orar por você, vem cá. Quando ele colocou a mão sobre mim, orou, não colocou a mão na minha cabeça, só colocou a distância, eu recebi uma unção, tipo um choque elétrico, eu caí, pum, desmaiado, de costa, em casa. E começava a ouvir ele cantando e louvando, eu não conseguia me mover do lugar, e comecei a tremer meu corpo. E eu vi ele louvando, o Espírito de Deus está aqui. Essa música me marcou. Como é que é? Operando em nossos corações. Ele falou, o Senhor está começando a limpar o coração dele. Eu falei, Jesus, isso aqui é eu mesmo. Eu conseguia ouvir ele falar, mas não conseguia levantar para ir até no cabelo dele, né? Não conseguia nada. Fiquei paralisado. Ele falou, o Senhor está começando a limpar metade do seu coração, viu? Eu falei, metade, que o bicho era ruim. Metade. Metade do coração. Aí quando eu levantei, depois de 15 minutos, me levantar, depois que eu estou meio bêbado, zonzo, da unção. Ele falou assim, eu vejo você com o terno azul, você vai pregar a palavra de Deus e vai ser multidões. Eu falei, esse cara é louco, o cara é doido. Passado anos, eu estava na Metodista Wesleyana de Governador Valadares, e o pastor Gervaldo, falecido Gervaldo, meu pastor, me consagrou a presbítero, e eu era solteiro, e geralmente aceita os casados. Eu, solteiro, me consagrou, e muita gente fechou a cara, mas Deus fez, me consagrou, e ali eu lembro o primeiro sermão meu,
terno azul escuro. Eu tinha esquecido a revelação, eu com o terninho azul. Aí eu lembrei, aí entrou um homem bêbado, primeiro culto que eu preguei, entrou um homem bêbado, um senhor até enjoado, todo cara bêbado enjoado, né? Esse culto, tá? O pessoal, vamos botar ele para fora, era numa casa o culto, falei, não tira ele para fora não, deixa ele quieto aí. Aí comecei a pregar, eu pregava assim, ó, plá, 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 e andava aqui assim, e comecei a pregar, o terninho azul ia lá e voltava, e tá, quando termina a pregação, o homem chorando na frente. E aquele silêncio na igreja, onde estavam poucas pessoas. Eu falei, o que foi, meu filho? Ele falou assim, eu quero aceitar o Jesus que você pregou hoje. Quando ele levantou a mão, nem um bafo de cachaça mais. Jesus libertou ele na palavra, no poder da palavra, foi liberto naquela noite. Aí ele me contou a história dele. Hoje eu estava com a faca para matar o meu cunhado. Eu ia matar hoje o meu cunhado a facada. Quando eu ouvi você pregando, eu passando na beira da sarjeta, que a casa era no alto, e tinha um degrau para chegar até a casa onde estava pregando. E ele desceu a avenida para matar o cunhado, ele ouviu a palavra de Deus. Eu falei, Deus ama esse cunhado, né? E ouviu a palavra, ele falou, eu vou entrar lá. Entrou enjoado, e falando enjoado, e saiu convertido para a glória de Deus. Aí passou 2 ou 3 semanas, eu estou na igreja do pastor Gervaldo, na sede, na rua Mato Grosso, lá em Valadares. Quando eu estou vendo assim, aquele camarada brilhando, assim, eu falei, quem é esse cara? Parece que ele é conhecido. Será que é aquele do culto? Não é possível, o cara está brilhando o rosto. Na época o cara estava todo bêbado, o cara enjoado. Aí ele veio, no final do culto, até a mim e falou assim, o senhor recorda de mim? Eu falei, rapaz, eu lembro que eu preguei umas 3 semanas atrás, ou 2 ou 3 semanas atrás, e tinha um camarada que queria matar o cunhado. Eu falei, eu mesmo. Só que eu matei o meu cunhado. Ele falou, o quê? Matei de Bíblia. E ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Matou o quê? Você está louco? Não, pera, deixa eu terminar de falar. Eu matei ele de Bíblia. E converteu, e estava membro na igreja do pastor Gervaldo. Uma alma para a glória de Deus. Que agora está até pregando, eu acredito que não tenha desviado, mas está pregando a palavra de Deus. Escute bem uma coisa. A promessa de Deus na sua vida não muda, a não ser que você não quiser. Eu podia falar, não quero mexer com a obra, acabou, não quero. Deus me trouxe uma alegria e eu fui para a obra. Eu podia falar, não quero, acabou, o meu final já era grande já. A minha derrota já era grande, no lugar de ser honrado, eu estava desonrado já. Quando você obedece a Deus em tudo, Deus te honra. Você não fala amém por quê, irmão? Fala para o irmão assim, em tudo. Fala para o irmão assim, pode demorar o tempo que for, que Deus vai honrar em tudo. As palmas para ele. Vamos orar? Ou ansiosa, eu não sei quem é aqui mais ansiosa.